né? O nosso querido Lucas abriu na semana passada, né? Trouxe aí pra gente muita coisa, né, que veio para somar a nossa vida. Aqueles que estão nos vendo hoje pela primeira vez, a gente iniciou essa série na semana passada, fazendo um link entre esse personagem, né, que é conhecido como um dos inimigos do Spider-Man, né? E a gente fez um link entre a forma como o Venom, né, atua, trazendo isso para uma forma bem parecida como o pecado atua, né, nas nossas vidas. E o Lucas trabalhou principalmente um meio, né, de vencermos, né, essa batalha contra o pecado na nossa vida, que resumidamente é através de uma vida de intimidade, de devoção, de comunhão com Deus, através de disciplinas espirituais e etc. E hoje a gente vai continuar então mostrando um pouquinho e falando um pouquinho a respeito de qual de fato deve ser o nosso cuidado quando a gente fala sobre pecado, né? Qual é de fato um cuidado assim, que a gente não pode deixar de ter, que é o cuidado de não esquecer que o pecado ele só atua quando ele encontra um lugar para atuar, quando ele encontra um ser, né, uma vida para atuar. Por isso o link, né, com o personagem Venom. Eu pesquisei um pouquinho, eu não sou muito antenado, eu não sou nerd, eu não sou muito antenado em história de quadrinho e tudo mais, mas eu dei uma pesquisada aí essa semana, mais profundo um pouquinho no Venom. E na verdade não só nisso, mas em como é que ele encontra, né, ou como o Peter Parker encontra, né, com esse vilão, né, então isso acaba atuando de forma negativa no personagem Homem-Aranha, que é um personagem bom, né, mas ele então, num determinado momento, ele acaba tendo algumas distorções na sua forma de viver porque ele se veste, né, de Venom. E aí eu vi que tudo isso acontece quando esse jovem Peter Parker ele se encontra, né, com esse uniforme, né, com essa como é que fala? Não era uniforme que ele usava, com essa fantasia, né, que ele encontra. Isso tem a ver com gente, releva se eu errar, assim, nem vou me arriscar a falar data e tal, mas pelo que eu li tem a ver com ele ter encontrado isso em alguma guerra, em alguma coisa assim. E ele encontra então com esse uniforme, com essa fantasia, e ele resolve usar. É uma fantasia parecida com a fantasia que ele usa, né, como Homem-Aranha, só com uma fantasia preta, né? E realmente fica bonito, né? Quando ele coloca, fica legal, fica da hora a fantasia. Só que esse uniforme, né, totalmente negro, ele traz algumas propriedades, né, regenerativas e adaptativas que potencializam, né, de fato, o Lucas explicou isso melhor que eu na semana passada, né, mas potencializa de fato algumas atitudes, né, que estão por detrás dessa fantasia, todas elas inclinadas para o mal, né? Então, o que acontece? Peter Parker ele começa a perceber isso, né, que ele está tendo algumas atitudes que ele não costuma ter, e isso ele acaba aliando isso a essa ideia, né? Bom, o que está me fazendo ter isso é essa fantasia aí, toda a trama se desenrola em relação a isso, porque ela potencializa a sua agressividade. Então, quando ele descobre a real natureza desse uniforme, né, ele decide então se livrar disso, mas mais tarde essa fantasia acaba caindo, né, ou sendo encontrada por um personagem chamado Ed Brock, que é um jornalista fracassado e que em algum determinado momento da história ele culpa, né, o Homem-Aranha pelo seu fracasso profissional e tudo mais, e aí junta o ódio que ele já tem do Homem-Aranha com a fantasia
E aí a coisa vira então a grande trama, né, entre o vilão Venom com o Homem-Aranha. E o único objetivo passa a ser matar, né, o Homem-Aranha. Essa relação eu creio que existe essa relação direta entre o personagem Venom e o pecado. Por quê? Qual é essa relação? Ambos só têm sentido, né, quando instalados sobre alguém. O pecado não é algo que a gente fala, não é uma ideia, okay? O pecado ele se desenvolve em ações, em frutos. A gente, conceituando aqui de forma teológica, pecado, tá bom? Pecado, na verdade, é aquela atitude que foi tomada pela humanidade em se desconectar de Deus. Tá? Isso é o pecado, teologicamente. A partir disso, a gente tem, por causa disso, por causa dessa desconexão do homem, né, da humanidade, do homem e da mulher para com Deus, lá atrás, quando Deus havia dito para o homem e para a mulher não desobedecerem a Ele e tudo mais, e aí os dois, ambos, resolvem desobedecer, resolvem arriscar o fato de que eles poderiam ser deuses sobre si mesmos. Lucas abordou isso e tal. Quando há essa ruptura entre algo que Deus ordenou para que fosse feito e a humanidade resolve não obedecer o que foi feito, quando isso acontece, isso que acontece é o pecado. Okay? Isso é o pecado. Pecado é essa atitude de rebelião da humanidade contra o governo bom, pleno, amoroso de Deus. Aí, por conta do pecado, a gente tem então os frutos do pecado. Aquilo ou aquelas coisas ou coisas que vêm a partir dessa atitude de desconexão do homem para com Deus. São frutos do pecado. Então, vamos lá, a mentira, o ódio, enfim, as distorções relacionadas à sexualidade e N coisas que nós falamos assim, é pecado. São frutos dessa desconexão da humanidade para com o governo bom e amoroso de Deus. Agora, não é uma ideia, são ações reais, práticas, okay? Que precisam de um ser, de alguém, para ela se desenvolver. Assim como o personagem vê a fantasia por si só, né? Ela não faz nada, ela precisa que alguém a vista, né? Para que ela então atue. O pecado também faz isso e precisa disso, precisa que alguém o agasalhe, precisa que alguém o vista e queira viver os frutos disso na sua vida. Precisa que as pessoas, isso tem a ver comigo, tem a ver com você, a gente resolva olhar para essa fantasia, que é uma fantasia que muitas vezes, inclusive, ela é bonita, né? E a gente fala assim, vou vestir esse negócio, tá? E aí esse negócio começa então a trazer distorções em áreas das nossas vidas. E aí nós então pecamos, né? Ou acabamos, caímos e tudo mais. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, assim como na série, né, Homem-Aranha, onde o Peter Parker e depois o outro personagem vestiu, né, a fantasia, nós também temos essa responsabilidade de agasalharmos o mal ou queremos jogar ele fora da nossa vida. Okay? As Escrituras, elas não tratam essa questão do pecado tirando a responsabilidade do homem, da humanidade, do homem e da mulher. Não, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós não podemos olhar para coisas que nós fazemos de forma equivocada, errada, como frutos da rebelião e culpar Deus por causa disso. Não, nós temos responsabilidades com relação a isso. Então hoje, o que a gente vai conversar um pouquinho é sobre lutar contra o nosso pior inimigo, que muitas vezes somos nós mesmos. O nosso pior inimigo. Nós que muitas vezes decidimos vestir a fantasia e gostamos dela, achamos ela bonita e tal. Nós temos responsabilidades com relação a isso. E como é que a gente então opta, né, pelo correto, que é o de
querer ficar agasalhado, vestido com essa fantasia, com o pecado, né? Como que nós podemos, de forma bem prática, lidar com isso no nosso dia a dia, de uma forma que, ao detectar situações na nossa vida que não estão em acordo com aquilo que Deus quer para nós, nós então podemos decidir jogar fora a fantasia. Como que a gente pode fazer isso? O que nós precisamos entender e trazer de forma prática para a nossa vida, para que a gente viva o nosso dia a dia, de fato, desconectado dessas atitudes de rebelião contra Deus, que, como foi abordado também na semana passada, só nos fazem mal, só nos afastam de Deus. Eu gostei muito da pontuação que o Lucas colocou, e eu queria falar isso de novo, e na última a gente vai falar de novo. A gente precisa entender, galera, que Deus não se afasta de nós por conta do pecado, ok? Deus não se afasta de nós. Eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito de pecado, fazendo essa coisa assim: não, vocês não podem viver assim, porque Deus vai se afastar de vocês e tudo mais. Ok, aí a gente precisa lembrar que quando houve o primeiro pecado, ou o pecado original, o que aconteceu? Se você ainda não fez esse exercício, você precisa fazer isso. Lê Gênesis 3, okay? Que vai ser onde nós lemos o momento em que a humanidade se desconecta de Deus. E preste atenção na atitude de Deus frente ao pecado da humanidade. A atitude de Deus frente ao pecado da humanidade foi se aproximar dela como Ele fazia sempre. Qual foi a atitude da humanidade? Se esconder de Deus, se afastar de Deus. Então, por que nós precisamos correr dos frutos do pecado, de áreas da nossa vida que são frutos da rebelião? Porque elas nos afastam de Deus. Elas nos afastam de Deus. E isso é muito prático. Eu tenho áreas na minha vida que por muito tempo eu não tratei, eu não decidi resolver, tirar a fantasia, e o que aconteceu foi que elas me afastaram de Deus. É simples assim. Então, como é que nós podemos viver uma vida distante disso? Okay? Distante de áreas que podem nos afastar de Deus, de questões bem práticas que talvez você tenha vivido na sua vida, que estão te afastando de Deus. Veja só como a Bíblia nos orienta com relação a isso. Se você trouxe a sua Bíblia aí, ou se você quer ligar, eu quero ler apenas 4 versículos do capítulo 12 de Hebreus. Hebreus 12, de 1 a 4. Eu vou trazer aqui 4 maneiras bem práticas que nós precisamos, tomar a atitude de desenvolvê-las na nossa vida, e que certamente, de acordo com as Escrituras, vão nos afastar do pecado. Hebreus 12, de 1 a 4. Vamos lá, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Só até aí. Só até aí. Quais são maneiras práticas que esses 4 versículos trazem para nós de lidarmos com o pecado na nossa vida, no nosso dia a dia, de uma forma que ele não nos domine, que ele não comece a distorcer as áreas que Deus já tem trabalhado na nossa vida, no nosso dia a dia? Primeiro, nós precisamos agir com o pecado de forma preventiva. Nós precisamos agir com o pecado de forma preventiva. Eu gosto muito, eu já
li esse texto algumas vezes, mas dessa vez eu acabei encontrando um detalhe que eu até então não tinha pensado e detectado no texto, mas vendo o texto um pouquinho, o texto original e tudo mais, existe uma expressão aqui que traz para nós essa ideia de que nós devemos lidar com o pecado de forma preventiva. Porque muitas vezes, como que nós abordamos essa história do pecado? Nós falamos assim, bom, isso tem atrapalhado a sua vida e tal, como é que você pode resolver isso na sua vida? Como é que você pode deixar isso? Mas a gente fala muito pouco ou quase nada sobre nós estarmos prevenidos contra o pecado. Veja como o autor da carta aos Hebreus diz: livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Essa expressão tanto nos livrar do que nos atrapalha quanto o pecado que nos envolve, no texto original traz referência à ideia de que você precisa ver o que está à sua volta, que ainda não te afetou, mas que pode te afetar. O pecado, ou as áreas que estão em volta de você. A tradução até fez bem para a gente, do pecado que nos envolve, daquilo que está à nossa volta. O que as Escrituras estão nos alertando com relação ao pecado aqui? Nós precisamos fazer uma leitura preventiva. E gente, isso é muito prático. Tem um monte de área na minha vida que eu realmente consigo ver que se eu for por esse caminho, não vai dar certo. Parece mesmo que eu consigo olhar que tem alguma coisa em volta que não está funcionando, não vai dar certo. O problema é que muitas vezes nós não levamos a sério isso. Esse é o problema. Nós arriscamos. Então, assim, sendo bem prático, ok? E aí eu vou ter que entrar em áreas desse tipo aqui. Assim, tem lugares que você é convidado para ir, que se você parar para pensar um pouquinho com atenção, você vai ver que o pecado envolve. Você vai ver que a estrutura não vai dar certo, não vai trazer nada de positivo para a sua vida no que diz respeito à sua relação como discípulo de Jesus. Você tem, quando liga o computador, tem sites que começam a aparecer ou algo do tipo, que é fácil de você perceber que o pecado envolve. O que nós precisamos ficar é atentos, porque realmente as coisas ao nosso redor dão sinais, okay? E esse é o alerta das Escrituras, dão sinais de que são áreas que, cara, não anda por esse caminho, não vai por esse lado, não faz isso, não aceita esse convite, está envolto de pecado, está envolto de rebelião contra Deus. Deus não está nisso. Pensa se não tem áreas na sua vida, convites que são feitos a você, que se você passar por esse filtro, você vai perceber assim, Deus não está nesse negócio. Cara, isso não vai honrar a Deus, isso não vai acrescentar nada de positivo para a minha vida. Para a minha vida. Nós precisamos agir preventivamente contra o pecado. Só isso aqui já iria nos livrar de muitos problemas na nossa vida. Porque lembre-se, a pior consequência do pecado é nos afastar de Deus. Só de agirmos preventivamente, muitas áreas da nossa vida, nós lidaríamos com ela de forma saudável, não passaríamos por esse triste episódio de termos a nossa vida sendo afastada de Deus, nosso desejo por Ele. Você já viveu momentos assim, de cara, eu não estou na mínima vontade de buscar Deus, de me relacionar com Deus, de estar junto, de ir na igreja, já passou por momentos assim? Eu já passei por muitos momentos assim, eu tenho que me vigiar o tempo todo para não lidar com isso. E eu enquanto preparava, fiquei pensando isso na minha vida, e eu cheguei à conclusão, talvez isso não tenha a ver com você, mas eu cheguei à conclusão de que muitos momentos da minha vida em que eu me
me vi distante de Deus, cara, eu estava afundado em pecado. Eu estava afundado em áreas pornografia, em mentira, em áreas de desconexão com Deus, em orgulho, áreas que me afastavam de Deus. Então nós precisamos agir preventivamente contra o pecado. Segundo, nós precisamos manter a nossa relação de intimidade com Jesus intacta. Eu volto um pouco também no que foi falado na semana passada. Não tem escapatória, gente. Não tem. Nós só conseguimos vencer as ações do inimigo na nossa vida a partir da nossa vida com Deus estar íntimo. Por quê? Por um motivo muito simples. A nossa natureza ela é inclinada para fazer o mal. A única possibilidade de nós não realizarmos o mal, de nós andarmos pelo mal, é tendo outra vida, enchendo a nossa vida, que é a vida de Jesus através do Espírito Santo. Então, se você não tem entendido e obedecido isso, de que você precisa se relacionar com Deus durante o seu dia, durante a sua semana, não é só sábado, não é só domingo. Se você tem escutado isso, mas não tem tomado isso como prático na sua vida, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Não é previsão. Fatalmente, você vai se ver caindo em armadilhas que não é para você cair. Caindo em coisas, em áreas de desconexão que, cara, por besteira. Porque a única possibilidade de a gente não se inclinar para o mal é tendo a nossa vida abastecida pela vida de Jesus. Isso só vem através de intimidade com Deus. Não tem outro. Não vem através de conhecimento sobre Deus. Vem através de intimidade com Deus. Nós fazemos isso através de práticas de disciplinas espirituais, através de comunhão, através de momentos de célula, discipulado, do seu tempo de leitura bíblica, de oração, da leitura de um bom livro. Está à toa, não está fazendo nada, acha uma boa mensagem na internet. São coisas que vão alimentar a nossa espiritualidade. Nós precisamos disso. Terceiro, nós precisamos refletir a respeito do que Jesus fez. Olha que interessante como o texto diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Eu acho fantástico esse versículo. Por que eu preciso todo dia me lembrar do que é que Jesus fez por mim? De Jesus, um homem. Okay? A gente está corretíssimo. Jesus era Deus, 100% Deus, mas morreu na cruz como um ser humano. Okay? Esse negócio precisa entrar na nossa cabeça e estar no nosso pensamento constantemente. Para quê? Porque, eu não sei vocês, mas quando eu me lembro disso, quando eu penso nisso, o meu coração se enche de força, de ânimo, para eu conseguir viver mais um dia, para eu conseguir ultrapassar mais uma vez os meus desafios. Por isso que as Escrituras nos alertam quanto a isso. Gente, vocês precisam pensar bem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Vocês precisam pensar em Jesus, no que Ele fez, na sua missão, no que Ele fez pela sua vida, pessoalmente, pelo seu nome. Eu não tenho dúvida, todas as vezes que nós nos lembrarmos disso constantemente, isso vai dar gás novo, ânimo novo. Agora, se nós andamos distantes da mensagem do Evangelho, e aí eu sei que tem muita gente aqui que está correto, okay, que gosta de ler, né, estudar sobre teologia, ler, escrever e tal. Isso é maravilhoso, tem que fazer isso mesmo, a gente tem que se preparar. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque por muitas vezes teólogos estão cheios de conhecimento sobre Deus e distantes da principal mensagem. Jesus morreu numa cruz e ressuscitou, que é a simplicidade do Evangelho, e é a
a mensagem que tem que encher o nosso coração e a nossa mente todo dia. Jesus tomou sobre si uma culpa que era minha, um preço pela minha rebelião. Ele não precisava fazer isso, ele fez, porque ele me ama, pela graça dele. Quando isso permeia os nossos pensamentos, isso enche o nosso coração, a nossa mente de coragem, de alegria, de ânimo, de renovo. E aí nós suportamos as pressões e vivemos mais um dia. Então, não é um alerta meu, é um alerta das Escrituras. Pensem bem nisso, para que vocês não se cansem, para que vocês não se desanimem. E por último, na nossa luta contra o pecado, nós precisamos entender que nós ainda não lutamos o suficiente. Eu sempre me perguntei, por que é esquisito isso que o autor coloca aqui, né? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Por que esse versículo está aqui? Esse versículo está aqui em conexão direta com a lembrança que ele faz com Jesus antes. Está difícil, né? Porque às vezes a gente justifica assim, mas está muito difícil, é muita tentação. Não consigo. Então. Esse versículo está aqui para nos lembrar assim, Jesus suportou até a morte. Esse texto está aqui, o texto que vem antes, vem relembrar uma série de pessoas comuns como eu e você, okay? Comuns como eu e você, que suportaram até mesmo o preço de sangue. E o autor da carta aos Hebreus, que foi destinada, tá, a um momento da história que chega até nós hoje, e isso tem muito a ver com nós, ok? Nós, pela graça de Deus, ainda, não sei se isso vai chegar, mas nós não fazemos parte da igreja perseguida, por exemplo. Que é esse texto que faz total significado para ele. Não, eles têm suportado até o sangue. Nós não. Então, dentro de um contexto relacionado a gente, a nossa sociedade ocidental e tudo mais, gente, ainda tem muito que lutar. Não é desculpa. Essa coisa, mas é muito difícil para mim. Pô, cara, então você precisa decidir obedecer a Deus. Você precisa decidir se relacionar com Ele. Você precisa decidir tirar essa fantasia que tem te aprisionado, jogar lá fora. Você pode fazer isso através de uma vida de intimidade com Jesus. Você pode fazer isso refletindo sobre o Evangelho. Ao invés de pensar na Bíblia, né, só na hora que você vai vir para o mosaico ou domingo, de pegar ela lá, agora é mais fácil ainda, porque ela anda no seu celular. Então, ao invés de você lembrar de acessar o aplicativo da Bíblia só quando a gente pede aqui, quando pede, porque às vezes a gente, né, projeta aqui, cara, cria vergonha na cara e passa a acessar o aplicativo mais do que o jogo do Pokémon, mais do que qualquer outro jogo, mais do que o WhatsApp, mais do que o Instagram. Para de ficar tirando selfie, postando, e passa a pegar os segundos que você tem para fazer isso e começar a meditar nas Escrituras através do celular. O que vai acontecer de prático é que isso não tem a ver com religiosidade, isso tem a ver com a sua vida. O que vai acontecer de prático é que você vai começar a vencer, por causa da vida de Jesus, abastecendo a sua vida, áreas que você não tem conseguido vencer. Vícios, mentira, ou qualquer distorções, frutos da nossa rebelião contra Deus. Uma vida de intimidade com Deus faz com que a gente vença essas áreas. Agora, não tem mistério para ele, não tem mágica, é assim. Essa é a nossa responsabilidade. Então, gente, não tem essa de que não existe nenhum culpado, ok? Por uma vida deliberada de pecado, a não ser eu mesmo, você mesmo. Porque Deus já derramou sobre nós a possibilidade, pela graça dele, de nós vivermos uma vida cheia da vida de Jesus, que venceu as tentações, que venceu o pecado, e que possibilita uma vida assim para a gente também. Se não em plenitude ainda, mas com certeza, eu não tenho medo de errar, porque eu olho para a minha vida e eu vejo isso. Muitas áreas eu poderia
falta de vergonha na cara. Eu poderia não estar dando a bobeira de me desconectar de Deus e de me afastar de Deus pelo simples fato de que muitas vezes eu não quero, pelo simples fato de que muitas vezes eu não estou tomando a atitude correta de fazer a coisa correta que Deus colocou para que eu fizesse. Gente, isso não é religiosidade, ok? Isso não tem nada a ver com religiosidade. Isso tem a ver com querer viver a vida de Jesus real, prática no nosso dia a dia. Na sua faculdade, no seu namoro, no trabalho, na forma como você se relaciona em casa. É assim. É assim, existem, por conta do pecado, distorções em todas as áreas da nossa vida. Mas por conta da graça de Deus, existe a possibilidade dessas áreas serem corrigidas hoje. Hoje. Então não se esqueçam disso. Vamos começar a agir preventivamente. Começa a olhar o que é que tem te dado aviso de que não vai dar certo. E um bom sinal disso é áreas da sua vida que você pode dizer assim: poxa, eu faço isso aqui para Deus, cara. E de acordo com as Escrituras, tudo na nossa vida a gente tem que fazer para Deus, ok? Então, quais são as áreas da sua vida que você pode, se alguém te perguntar, pô, mas isso aí você faz para Jesus, essa parada aí? Você pode dizer, não, eu faço para Jesus isso aqui. É uma boa pergunta para você ver se existem áreas na sua vida que não estão legais. Tira essa fantasia. A gente precisa manter relacionamento de intimidade com Jesus. Eu queria desafiar a essa semana, cada um aqui, cara, ajudar um ao outro nisso. E se você não quer fazer isso lá no grupo do Mosaico e tal, cara, manda uma mensagem específica para alguém, cara, mas a gente precisa desenvolver isso entre nós, porque senão vai virar religiosidade. Se não vira religiosidade, nós precisamos refletir sobre o Evangelho todo dia, gente. Todo dia. Olha o que Jesus fez no seu lugar. É por isso que a gente está aqui hoje vivo, com esperança de futuro. Isso vai encher o nosso coração de coragem, de ânimo. E lembre-se, ainda tem muito que lutar. Não joga a toalha. Ainda tem muito que lutar. E aí, uma vida assim, entendendo isso assim, dessa forma, tem como consequência uma vida que não só glorifica a Deus, mas uma vida que realmente vai valer a pena para você viver. Okay? Para você viver. Que vai dar sentido para você. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus e nós entendemos a maneira que Ele tem para que a gente vive essa vida, mais satisfeitos nós somos, mais completo nós somos. Agora, quanto menos isso, independente de como está a vida, assim, mais insatisfeito, mais angustiado, porque não é a vida que Deus tem para nós. Que a gente consiga lutar contra talvez o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos, que temos responsabilidade de agasalharmos o pecado, ou então tirarmos ele e cada vez mais querer ele longe da gente. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a gente pode falar a respeito do pecado, não com medo, não numa atitude, Deus, de fragilidade, mas entendendo que mesmo o pecado sendo parte tão ativa na nossa vida, por conta da nossa rebelião, em Jesus, por causa do Evangelho, ele já está vencido. E nós podemos agora desfrutar uma nova vida, sendo vivida em acordo, Pai, com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te pedir para que o Senhor me ajude em áreas da minha vida, Deus, que muitas vezes andam em desconexão, Deus, andam distantes do que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor me ajude nisso. Quero que o Senhor nos ajude em relação a isso. Que a gente consiga olhar, Deus, de forma preventiva para coisas, áreas, pessoas, atitudes ao nosso redor que certamente irão desestruturar, nos afastar do Senhor,
Pai, nós queremos ter uma vida de intimidade com o Senhor real. Eu quero pedir, Pai, para que o Teu Espírito nos incomode durante essa semana, Pai, a nos relacionarmos com o Senhor, que a gente não veja os dias passando sem um momento, Pai, de qualidade contigo, Deus, de reflexão naquilo que o Senhor fez por nós. Nos dê ânimo novo, Deus, para vencermos, lutarmos com as armas corretas, tendo a vida do Senhor em nós, para lidarmos com muitas vezes o pecado, o mal que nos envolve, Senhor. E que assim a gente possa crescer em maturidade com o Senhor, crescer numa vida missional, crescer em qualidade de vida uns com os outros, conosco mesmo, com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos mostre, Pai. Eu quero te pedir para que nesse momento o Senhor possa mostrar para essa galera aqui áreas da vida deles, Pai, que Deus, não tem como, precisa abrir mão, Deus, precisa deixar, precisa tirar a fantasia, Deus, porque tem atrapalhado a caminhada deles com o Senhor, Deus, e nos dê o poder que vem do Teu Evangelho para que a gente, de fato, Deus, jogue fora, queira longe de nós, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.